Então agora, se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida. Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Oh, meu Deus, obrigado pela nossa família, pela nossa casa, por todo o sustento que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de podermos viver os Teus planos, de sonhar com dias melhores e também de ter a esperança da vida eterna. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada dia que nós estamos aqui orando, ouvindo a Tua palavra e Te buscando. Eu Te peço, meu Deus, que o Senhor nos fortaleça, porque muitos são os ataques do inimigo. Muitas vezes ele vem tentando nos desanimar. Ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele coloca um peso maior nos nossos problemas. Mas nós estamos aqui, meu Pai, entregando a Ti os nossos fardos, as nossas preocupações. Senhor, eu Te peço, meu Deus, que o Teu amor nos cubra neste momento, nos proteja, nos blinde contra toda acusação do inimigo. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão apresentando a Ti aquilo que tem causado dor, dores do passado, escolhas erradas que fizeram e até hoje elas sofrem com as consequências. Ó Jesus, tem misericórdia, Pai, deste homem e desta mulher. Muitas vezes eles não enxergam esse valor porque eles estão olhando somente para si. Eles deveriam estar olhando para o Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Não somos nós que vivemos mais, mas é Cristo em nós. Ó Jesus, nos ajude a enxergar o valor que nós temos no Senhor e não nos deixe mais nos sentirmos derrotados, porque a Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Ó meu Pai, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Jesus, pelas falhas que cometemos, pecados que nós nem percebemos, mas que desagradou o Teu coração. Jesus, nos perdoe, Senhor, nos ajude a viver em santidade, a romper com o pecado e que nós possamos ouvir a Tua voz nos dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Ó Senhor, muitas vezes nos sentimos tão fracos, Pai, insignificantes, desprezados, mas a Tua palavra diz que o Senhor nos escolheu exatamente por sermos assim, por sermos doentes na alma, e para isso precisamos de um médico, o médico dos médicos. Ó meu Deus, não deixe que nada tire a nossa paz, que nós possamos confiar no Teu amor, na Tua palavra. Senhor, restaura a nossa saúde emocional e também a nossa saúde física. Eu oro agora por cada pessoa que está enferma, cada pessoa que está doente. Eu Te peço agora, Jesus, coloca a Tua mão de poder. Tira agora toda dor. Tira com a Tua mão, Jesus, toda dor, todo cansaço, todo desânimo. Ó Jesus, venha curar esses corações feridos, essas pessoas que têm carregado o fardo da culpa, todo o remorso que elas têm vivido há muitos anos, Jesus. Livra elas, meu Pai, de todo o pecado. Manda embora, Senhor, toda a transgressão, porque é o Teu sangue, Jesus, que nos purifica e nos dá uma nova vida. Senhor, neste momento, Pai, eu vejo que tem pessoas que acham que blasfemaram contra o Espírito Santo e que elas não têm mais perdão. Ó Senhor, a Tua palavra nos mostra que a blasfêmia contra o Espírito Santo só acontece quando uma pessoa rejeita para sempre o Seu amor, ignora o Seu poder e desrespeita a Sua santidade. E eu sei, meu Pai, que essas pessoas não fizeram isso. Por isso, Jesus, traga o perdão, traga a Tua paz. Eu clamo ao Senhor pela vida delas. Eu Te peço, Jesus, que a paz encha o coração e a mente dessas pessoas. E neste momento toda acusação do inimigo caia por terra. Em nome de Jesus que eu oro, eu já abençoo cada pessoa que me acompanha nesta oração. E eu Te peço, meu Deus, fica conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então vamos começar agora com um momento de meditação na palavra e em seguida nós estaremos orando. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que eu gosto muito, que fala muito ao meu coração. Está em 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 27 e o 28. Diz assim: Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante.
Olha que coisa linda, irmãos, o que Deus faz. Deus escolhe as coisas desprezadas, as coisas fracas deste mundo. E eu me lembro muito bem de quando Deus me chamou. Eu não tinha nenhum valor para este mundo. Eu era um zero à esquerda, ninguém dava nada para mim. Mas Jesus encontrou um valor na minha vida. Eu quero começar aqui te perguntando uma coisa. Quem são os seus ídolos? Em quem você se inspira? Para quem você olha e você pensa assim: ah, como eu gostaria de ser como aquela pessoa. Irmãos, nós nem percebemos, mas nós somos influenciados o tempo todo a seguir os valores mundanos sobre o que é ser bem-sucedido, sábio e poderoso. E na maioria das vezes, nós admiramos artistas, celebridades da internet, cantores e até líderes religiosos, não pela sua essência ou o seu caráter, mas sim por causa do status, da riqueza, da aparência, da inteligência ou do carisma que essas pessoas demonstram ter, não é verdade? Quantas vezes, irmãos, eu já percebi nas igrejas, pessoas que estavam ali no altar, ministrando na igreja, sendo que na vida diária delas, elas não praticavam em nada o evangelho. Isso porque, irmãos, a aparência, ela pode nos iludir. Pessoas que sabem se comunicar muito bem, pessoas que têm um poder aquisitivo, um poder financeiro, isso tudo pode nos iludir e tirar o nosso foco daquilo que é o mais importante, o caráter, a vida de santidade, a obediência, não é verdade? Mas a Bíblia nos lembra nessa passagem que eu acabei de ler para você, que Deus tem um padrão muito diferente do nosso. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. E isso choca muitas pessoas, porque é o contrário de tudo aquilo que nós costumamos acreditar. Irmãos, eu me lembro que quando eu tinha acabado de me converter, eu estava numa igreja e um pastor disse que a mensagem da cruz era uma mensagem louca para este mundo. E naquela época eu não entendi o que ele quis dizer. Na verdade, essa é uma frase do apóstolo Paulo. E conforme o tempo foi passando, eu fui tendo mais intimidade com Jesus e eu entendi que realmente aquilo era verdade. Irmãos, carregar a cruz não é para qualquer um. Qualquer pessoa deste mundo vai achar que isso é loucura. Afinal, nós somos estimulados a fazer a nossa própria vontade, a fazer tudo aquilo que o nosso coração deseja, a praticar os pecados da carne, mas morrer para si mesmo e carregar a sua cruz é a mensagem de Jesus. E é por isso que tantas pessoas odiavam ele, porque ele apontava o dedo na ferida. Jesus falava a verdade, custe a quem custar. Jesus falou do inferno, ele falou da condenação eterna para aqueles que não quiserem negar a si mesmo e crer nele como seu Senhor e Salvador. E a própria vida de Jesus era uma loucura para as pessoas, porque todos estavam esperando um Salvador, o Messias prometido nas Escrituras. Mas Jesus, ele foi humilhado, ele foi torturado e crucificado. E para o mundo daquela época, isso era um escândalo. Afinal de contas, como poderia o Salvador do mundo sofrer com esse destino? Se ele realmente fosse o Filho de Deus, ele não deveria sofrer, ele deveria vir ao mundo com toda a sua glória, não é verdade? Mas irmãos, ali na cruz, Deus estava revelando o seu amor incondicional. A cruz, que era um instrumento de humilhação, um instrumento de morte, se tornou o símbolo de esperança e salvação para todos nós. É por isso que a Bíblia diz em João capítulo 3, o versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso porque, irmãos, quando nós cremos que Jesus não merecia estar ali, mas Ele pagou o preço do nosso pecado, Ele morreu em nosso lugar, e nós que fomos substituídos na morte por Ele, nós agora recebemos a salvação, recebemos as bênçãos do Senhor, a comunhão com Deus, enquanto Jesus estava ali sofrendo em nosso lugar. E o interessante é que a Bíblia mostra que o criminoso Barrabás, ele é que deveria ser condenado, mas as pessoas preferiram que Jesus morresse no lugar. E na verdade Deus estava mostrando ali que nós éramos Barrabás, nós estávamos nessa condição de pecadores, de merecedores da ira divina. Mas Deus provou o quanto Ele nos ama ao enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Amém? E uma outra coisa interessante que eu aprendo nessa declaração do apóstolo Paulo é que Deus tem um amor especial pelos fracos. Enquanto a nossa sociedade ignora as pessoas que são mais vulneráveis, os desprivilegiados, Deus dá preferência a eles. Sabe por quê? Porque essas pessoas que são consideradas fracas pelo mundo, Deus usa elas para manifestar o seu poder. Basta você olhar para tantas igrejas que não têm condições financeiras, não têm nenhum luxo, não têm nada demais,
mas dentro delas tem pessoas simples, pessoas que amam ao Senhor de todo o coração e pessoas que Deus usa para a glória dele. Assim como Jesus, quando ele nasceu, ele veio aqui numa manjedoura, num lugar muito simples, e ele viveu como carpinteiro. Os seus discípulos não eram homens sábios, não eram líderes fluentes, eles eram simplesmente pescadores, cobradores de impostos e pessoas comuns. E foi por meio deles que o Evangelho foi espalhado por toda a terra. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, não despreze nenhuma pessoa. Você não sabe o quanto ela tem de Deus no seu coração. Você não sabe o que Deus pode fazer na vida delas. E por isso eu te aconselho aqui hoje, comece a olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Não menospreze, não julgue, simplesmente acredite nelas. Irmãos, estamos precisando de mais pessoas assim. Pessoas que veem o potencial, pessoas que enxergam além das aparências. Amém? Cada pessoa é única, é especial, é feita à imagem e semelhança de Deus. E talvez você pode se perguntar, mas pastor, por que Deus escolhe pessoas dessa maneira? Por que Deus prefere os simples, os fracos, os desprezados? Sabe por quê? É para que ninguém se orgulhe do que ela faz. É para que ninguém se vanglorie diante do Senhor. Irmãos, todos nós temos que ter a consciência de que nós não somos nada e que se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Não é na nossa capacidade. E infelizmente, hoje em dia tem muitas pessoas cheias de si e vazias de Deus. Porque enquanto elas se acham alguma coisa, Deus não pode operar. E talvez você que está me ouvindo aqui, você não tenha ouvido a voz do Senhor, você não tenha visto a mão de Deus na sua vida. Talvez seja o momento de você se arrepender, você se quebrantar na presença do Senhor. Dobre os seus joelhos, faça uma oração sincera e abra o seu coração. Saiba que Jesus, ele nos respeita. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não vai entrar no nosso coração e agir na nossa vida enquanto nós não nos humilharmos e buscarmos pela presença dele. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria te trazer. O mundo vai te valorizar de acordo com o seu dinheiro, o seu status diante da sociedade, aquilo que você faz de bom, mas Deus não faz isso. Ele te valoriza simplesmente por quem você é. Pode ser que o seu pai e a sua mãe não enxerguem esse valor que você tem. Pode ser que os seus irmãos, até mesmo irmãos na fé, pessoas da igreja, não acreditam que você é capaz, que você tem valor. Mas saiba de uma coisa, aos olhos do Senhor, você é a pessoa mais especial do mundo. Deus não se concentra nas suas deficiências, porque Ele conhece o seu potencial. Você não precisa do elogio das pessoas para se sentir valorizada. Eu falo isso porque tem muitas mulheres hoje que ficam exibindo seus corpos, esperando receber o elogio de um homem. Não queira viver dessa maneira. Você só vai aumentar o seu vazio se você continuar vivendo assim. Entregue o seu coração ao Senhor e Ele cuidará de você. Ele te mostrará o seu verdadeiro valor. E mesmo que você não enxergue o seu potencial, Jesus enxerga. Por isso vai buscando ao Senhor e Ele vai curando as suas feridas emocionais. Ele vai te sarando de dentro para fora. Eu falo isso porque eu também me sentia assim. Muitas vezes eu não via o meu valor, eu me sentia um fracassado, um incapacitado. Mas irmãos, eu fui colocando tudo em oração. Eu fui apresentando a Deus cada pedido, cada sentimento que não estava alinhado com a palavra de Deus. Eu fui apresentando tudo em oração. E Deus foi me curando, Ele foi me tratando. E Deus hoje tem feito maravilhas na minha vida e através de mim. Mas a maior bênção que eu tenho é o amor de Deus pela minha vida. Esse amor incondicional. Esse amor que me sustentou nos momentos mais difíceis.